Graça e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, dia 10 de maio de 2018, 8h53. Estamos mais uma vez fazendo a leitura um pouco atrasada, mas à medida que você acessar esse vídeo nesse dia, então abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Então, capítulo 11, 12 e 13 hoje, capítulo 11 está escrito: E os líderes do povo habitaram em Jerusalém. Porém, o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceriam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, e dos filhos de Pérez. De Maazéias, filho de Baruque, filho de Rose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra na casa 822, e Adaías, filho de Jeorão, filho de Pelaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e seus irmãos, chefes dos pais, 242, e Amazai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Rasube, filho de Azicrão, filho de Asabias, filho de Buni, filho de Sebatai, filho de Josabade. Dos chefes dos levitas presidiam sobre a obra da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações de graças na oração, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Geduntum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os netineus habitaram em Ofel. Izia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, e dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesezabeel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate-Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azassual, e em Beceba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares de sua jurisdição, e em Rimon,
em Zorá e em Jamute, em Zandoa, Adulão e nas suas aldeias, em Lacres e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição. E acamparam-se desde Beceba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba a Miquimais, Aia, Betel e nos lugares da sua jurisdição. E em Anatote, Nob e em Ananias, em Azó, em Ramá, em Gitaim, em Agide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono e no vale dos artífices. E alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. Capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, ou Ratos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginote, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe e Jedaías, Salu, Amoque, Uquias, Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes e seus irmãos dirigiam os louvores. E Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesuá gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Icre, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Jedaías, Natanael. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes dos pais Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dário Peça. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes dos pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes vieram nos dias de Jeoiaquim, filho de Jesua, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores, com cantos, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e Asmaveque, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém, e purificaram os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, e à mão direita sobre o muro, do lado da porta do monturo, e após ele ia Asaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Asaf. E os seus irmãos Semaías e Azareel, Milalai, e Anani, e os
segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Adaniel e a torre de Meá, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Azéas, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias, com trombetas, como também Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã e Malquias, Elão e Ezé. E faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Jezraías e o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas dos campos das cidades as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e observava os preceitos do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Capítulo 13. Naquele dia leu no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, e o incenso e os utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e, ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, a Zadok, escrivão, Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas observâncias. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinham uvas e figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe
e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contedi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vós ainda mais acrescentais ardor a sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, eis de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Nisto também, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. E também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e os seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio dos levitas. Assim os limpei de todo o estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com ofertas de lenha em tempos determinados e para com primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulo 1, 2 e 3 do livro de Esther. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Até amanhã, se Ele assim o permitir.